Olá, meus amigos, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Olha, pelo menos uma vez a cada mês a gente quer fazer essa aula ao vivo. Há meses que não dá para fazer porque eu estou viajando, estou no Oriente Médio, fuso horário complicado, a internet às vezes não ajuda muito. Lá no Líbano, por exemplo, a internet nem do celular funcionava. Mas aqui no Brasil é mais fácil e hoje já estava preparando mais material para vocês e corri aqui agora para a gente ter nossa aula ao vivo aqui. Eu estou muito feliz e hoje, além da aula, conforme prometido, nós vamos sortear a viagem para Israel comigo, tá certo? Olha, já viajou a Rita de Cássia, acho que ela foi em março, se não me engano, abril, a Rita de Cássia. O Rodrigo, meu xará, que foi sorteado, vai agora em fevereiro do ano que vem. E você pode ser o terceiro, ou a terceira. Que tal? Não é isso? Glória a Deus, eu estou muito feliz. E, gente, vocês não fazem ideia como é que está ficando bonito o museu. Eu vou até contar de primeira mão para vocês aqui, embora eu acabei postando lá um story lá no Instagram. Ontem eu ganhei a primeira árvore de um projeto que eu tenho para o museu. Vou contar isso aqui para vocês, a gente começa já a Bíblia. Eu ganhei uma oliveira de 300 anos. Isso mesmo, uma oliveira enorme de 300 anos. Ela será plantada aqui no NASP, ela vai ser transportada inteira, plantada aqui. Ela é enorme, linda, linda, linda. Depois você olha lá no Instagram, eu fiz um videozinho, a Laura fez um videozinho rápido ali na oliveira. E qual que é o meu plano? Fazer do lado de fora do museu uma espécie de jardim da Bíblia. Talvez o nome não vai ser bem jardim da Bíblia, alguma coisa, estou pensando ainda num nome, onde nós vamos plantar apenas árvores do Oriente Médio. E olha as árvores que eu já consegui adultas para plantar ali. Nós já conseguimos a tamareira, a romã, o cedro do Líbano, mencionado na Bíblia, a madeira de acácia, e vamos colocar outras, a figueira, o sicômoro, que é do figo bravo. Nós vamos colocar todas essas árvores ali. E eu agradeço muito, muito mesmo ao Clodoaldo, a Rosana e a Júlia, essa família maravilhosa aí que nos presenteou com essa árvore. A Júlia é nossa aluna aqui, só que ela está fazendo o curso da Itália, e ela que falou com os pais, olha, tem o curso do Rodrigo, incentivou, eles viajaram comigo e viram meu entusiasmo. E qual foi minha surpresa depois, quando no momento descontraído eu contei dessa ideia de fazer um jardim bíblico com essas árvores, e eles eram produtores de árvores para ornamentação e tudo, e ele tinha dessas árvores. Então eu fiquei muito feliz, eu acho que vai ser legal, né? Se vocês acharem legal a ideia, e se der tudo certo, eu quero no meio dessas árvores fazer um monumento à árvore da vida. Então vai ser a árvore da vida no meio e as árvores bíblicas em volta. Por que a gente está fazendo isso, inclusive com o museu? Aliás, não só com o museu, mas com o estilo das aulas que eu estou dando aqui. Se você observar bem, a Bíblia é um livro que ela tem geografia, cheiro, sabor, hábitos, costumes, expressões idiomáticas, uma série de elementos táteis, mas que nós não conhecemos. O máximo que a gente conhece da Bíblia, quando está estudando, é a letra impressa aqui numa folha branca. Ou, quando muito, uma ilustração feita por um livro infantil ou por um filme. Mas a gente desconsidera que muitas vezes a Bíblia tem uma série de elementos que fazem parte do cenário bíblico e que nós perdemos por não experimentar, não conhecer, não visualizar. Então, através do museu, a gente quer fazer isso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vocês também são a luz do mundo. Mas o que era a luz na época de Cristo? Será que era uma vela, como a gente tem vela hoje, de parafina? Era uma lâmpada como essa? Era uma lamparina querosene? Como é que era a lâmpada daquele tempo? Quando a Bíblia fala que o santuário tinha um cheiro especial do tipo de incenso que os sacerdotes usavam, como seria esse cheiro? Então, o museu quer proporcionar tudo isso. E também as aulas do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Você está vendo muitas imagens, muitos mapas, muitas explicações. E quem vai para Israel vê tudo isso de maneira ainda mais ampla. Então, com esse museu, é uma forma de trazer o Oriente Médio aqui para o Brasil. Eu espero que você esteja gostando desse método de estudo da Bíblia. Tá bem? Bom, já estamos prontos para começar a nossa oração. Vários estão aqui, né?
A Deise Ribeiro, boa noite a todos, boa noite, Deise. Deixa eu ver mais, João Vitor também, Andreoli. Eu achei a ideia maravilhosa. Obrigado, João, obrigado mesmo, viu? Moisés Correia, bênção será essas árvores. E vocês têm que vir aqui conhecer, viu? João Vitor, quero muito conhecer o museu. Em breve, João Vitor, em nome de Jesus e com a ajuda de todos vocês aí. Aliás, eu quero até pedir uma coisa que nas aulas eu tenho pedido, às vezes, né? Não são todas as aulas, não. Se você está gostando do curso, está sendo beneficiado e acha que vale a pena esse investimento, em primeiro lugar, em si mesmo, e em segundo lugar, para nos ajudar no museu, então ajude a divulgar. Você tem, às vezes, algum primo, alguma mãe, alguma tia, alguém que você gosta muito e que você quer partilhar com ele. Olha, fulano, por que você não faz esse curso do Rodrigo? A Júlia falou para os pais dela, eles foram viajar comigo e se empolgaram tanto, já vieram até ver o museu. E você pode ajudar a aumentar ainda mais o número de alunos e alunas que nós temos aqui. Você também pode dar de presente para alguém. O Natal já está começando a chegar aí. Olha, um bom presente de Natal que você pode dar. Fulano, uma mãe aí que está fazendo o curso, mas o filho... Meu filho, nesse Natal eu resolvi dar um presente para você, um curso da Bíblia aqui, ó. Fiz assinatura para você. Deus pode trabalhar para ele começar a estudar a Bíblia, tá certo? Vamos orar então nesse momento? Amado Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos estudando a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está conosco, seja no Brasil, no exterior, longe ou perto, e guia-nos no entendimento da Sagrada Escritura. Eu não peço em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acabei não trazendo o meu computador, então estou com a Laura e o Bertotti aqui, eles vão me ajudar com as perguntas que vocês fizeram. E como a gente fez em aulas anteriores, a gente vai fazer o seguinte, eu respondo umas 3, 4 perguntas, não sei quantas aqui, das que já estão elaboradas, aí eu abro para algumas que vocês vão fazendo aí, tá certo? Lembrando que vocês já receberam as aulas de Gênesis, Êxodo, as aulas que eu dei, fora as outras extras, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, na quarta-feira da semana que vem, se eu não estiver enganado, começa a aula de Deuteronômio. E você tem aquelas aulas extraordinárias também. Hoje, vocês vão receber toda a aula, se não me engano, de Ruth, Ruth, né? Que já foi preparada. E tem outras também que vocês vão recebendo aí, tá certo? Vamos lá, então? O Sidney Ferreira dos Santos perguntou: por que Moisés levava os animais tão longe para pastar, saindo de Midian, indo lá para o Monte Horebe, local onde Deus se revelou a ele? Olha, Sidney, eu vou repetir a pergunta aqui, porque a Laura falou ali, não sei se vocês entenderam. Sidney... Quer ler? Sidney Ferreira... Sidney Ferreira dos Santos. O Sidney perguntou o seguinte, por que Moisés levava os animais para pastar tão longe, como naquele caso de Midian? Sidney, colegas, é por uma questão muito simples, a dinâmica do deserto. O deserto, apesar de, pelo olhar ocidental aqui, ser apenas aquele monte de areia parado no tempo, no espaço ali, sem nenhum movimento, ele é, na verdade, um ambiente altamente mutável, tá certo? Por isso que é muito fácil se perder no deserto. A menos que você seja um beduíno que saiba realmente como andar ali, como um índio que conhece a floresta amazônica com uma palma de sua mão, fora nessas circunstâncias, você não vai saber sair de um deserto. Mesmo que você souber a noção de norte, sul, leste, oeste, olhar para as estrelas, você se perde fácil, porque há muita tempestade de areia, mesmo que não há tempestade de areia, há ventos, então uma duna forma e desaparece com muita facilidade. E não somente isso, além do deserto se movimentar, a paisagem modificar vez ou outra, as nascentes d'água também costumam mudar de lugar. Embora existam algumas poucas nascentes no deserto, poucas que são perenes, isso elas duram todo o ano no mesmo lugar, o comportamento mais comum das fontes de água no deserto é surgir um oásis aqui, então aparece aquela água, geralmente é uma água barrenta, não tem essa ideia de oásis como desenho animado, aquele laguinho com a palmeirinha, o coqueirinho ali, até coco no deserto, né? Aquela palmeirazinha e você lá tranquilo no oásis. Não, às vezes é uma água barrenta que ela sobe assim, forma um lago e ele fica ali durante
2, 3 meses depois ele some, desaparece. Também há ocasiões em que rios se formam e depois desaparecem. Não precisa ir longe. No Brasil, por exemplo, quem conhece aí o Nordeste do Brasil, na área da Caatinga, na área ali do sertão mesmo, você vai para o sertão de Sergipe, do Ceará, por exemplo, aquela área mais seca do Ceará, você vê, às vezes, níveis de rio, leitos de rio secos. É um rio sazonal. Tem uma época do ano que ele parece, fica correndo ali, depois ele desaparece. Então, por isso que Moisés tinha que, às vezes, ir tão longe com seus animais, porque, às vezes, o lugar de água e de pasto aparecia a 10 quilômetros do lugar onde ele morava, às vezes aparecia a 40 quilômetros do lugar onde ele morava. Você lembra que no caso de Davi, por exemplo, Davi estava cuidando das ovelhas e ele nem estava em casa, ele passou vários dias fora. Coincidiu que ele chegou no mesmo dia que Samuel foi ungir um rei para Israel na casa de Jessé, o pai de Davi. Mas o texto dá a entender que Davi estava vários dias fora. Então, essa dinâmica da água obriga o pastor a ir longe para encontrar abrigo ali, para encontrar pastagem e água para as ovelhas. Tá bem? Próxima perguntinha aí. Obrigado. Yuri Alexandre Barros. Existia alguma questão cultural de Abraão mandar buscar a esposa para Isaac na sua família, assim como Jacó buscar a esposa em sua família? Pois Labão e seu pai Naor não eram tementes a Deus. Olha bem, existe a pergunta do Yuri Barros. Existe alguma questão cultural no fato de Abraão mandar o seu servo buscar uma esposa para Isaac na casa dos seus parentes, a mesma coisa Jacó, que foi a casa de Labão? Por que ele mandou buscar a esposa na casa dos parentes, sendo que os parentes também eram idólatras, não é? Haja vista que na casa de Labão tinha até ídolos. Bom, a questão é a seguinte, existe um fator cultural aí dos nômades, uma questão de nômades. Os nômades, como eles eram em tribos, e eu até preparei uma aula muito boa para vocês, quando a gente entrar em Josué, que eu explico como é que era esse fenômeno da posse da terra e das tribos indo pelo deserto, os clãs. E vou dar um spoiler já. Uma das características básicas do clã é que ele tinha que se proteger. E uma das formas de se proteger seria tendo muitos filhos nascidos ali dentro do clã, porque havia um sentimento de pertencimento muito grande e dificilmente você teria um traidor, um usurpador ali no meio. Você também faria com que as pessoas do clã casassem com pessoas do clã, mais uma vez para evitar qualquer sedição, qualquer tomada de poder pelo outro, qualquer enfraquecimento do grupo. Então havia muito uma ideia de pertença de família muito acentuada. Isso, aliás, é forte até hoje no Oriente Médio. Você vai conversar com beduínos, para eles é muito forte essa questão de família. Por exemplo, agora há pouco tempo eu visitei um campo de refugiados sírios lá no Líbano. E é interessante que há mais de 80 campos de refugiados. Alguns campos de refugiados são todos de parentes. Um dos que eu visitei ali, todo mundo era parente. Era primo, era tio, sobrinho, primo, uma distante, mas todo mundo era parente. Então isso faz parte da cultura deles de uma maneira muito acentuada. Notinha de rodapé. Enquanto nós, ocidentais, somos tão assim frouxos com relações de parentais, né, de família, relações familiares, pode olhar, tem muitos irmãos assim que tem 5, 6 anos que ele não vai à casa do outro irmão, eles não se veem, não se falam, às vezes nem no aniversário manda mais um feliz aniversário, quando muito um feliz Natal. Às vezes tem um caso que uma mãezinha está viva, aí os filhos até têm o costume de reunir todo mundo na casa da mãe ali para um almoço, depois cada uma para sua casa, e quando ela morre, eles param de se reunir. Nós não somos muito afeitos aos laços familiares, mas do Oriente Médio porque é uma questão de sobrevivência. Mas aí vem a segunda parte da pergunta do Yuri. Mas os parentes de Abraão e também de Jacó eram idólatras. Sim, eles eram idólatras, mas eles ainda eram mais próximos da fé que o próprio Abraão tinha do que os pagãos que estavam em redor. Eu vou dar um exemplo para você. Se alguém que está me assistindo aqui, por exemplo,
for um católico muito piedoso, daquele que vai à missa todos os dias, ele comunga, ele participa dos 7 sacramentos, ele não está a fim de mudar de religião, ele crê na Santa Igreja Católica, ele reza, ele vai para a missa, ele ajuda no momento lá da liturgia católica, ele é muito católico. Mas, então aqui no Brasil, ele nem cogita frequentar uma igreja protestante, ou uma igreja evangélica, ou o espiritismo. Ele é católico, apostólico, romano, ponto. Mas suponhamos que esse católico, por qualquer circunstância da vida, quem sabe uma questão de emprego, qualquer coisa assim, ele tem que se mudar para um país como o Afeganistão, onde praticamente não há cristãos, onde o cristianismo até é proibido. Suponhamos que por alguma obrigação, algo que estaria acima da sua vontade, ele tem que mudar-se para o Afeganistão. E lá ele descobre que tem uma família de presbiterianos. Só ele, com a sua família, e aquela família de presbiterianos num raio de pelo menos 200 quilômetros quadrados, sem nenhuma outra agremiação cristã em redor. Ora, pela lógica, se ele quer comunhão, ele vai se reunir com a família presbiteriana e eles vão fazer um culto juntos. Porque o culto com a família presbiteriana é o mais próximo que ele tem de uma missa. Ele não é presbiteriano, ele não é protestante, ele tem até suas divergências, mas naquele momento ali, o mais próximo do catolicismo dele é a família presbiteriana. Então, o que é melhor? Os filhos dele fazerem amizade com os filhos da família presbiteriana, que são cristãos como ele, ou fazerem amizade com filhos de muçulmanos que vão discriminá-los e até correndo o risco de serem perseguidos. Entenderam? Então, às vezes, o ideal não temos, mas o mais próximo dele é o que buscamos. Foi o caso aí de Abraão e também de Jacó. Vou colocar uma que está aqui. Tá, a Laura vai colocar uma pergunta agora que foi feita aqui, vai aparecer para mim. Só que para mim aparece muito pequeno. Estou esperando a resposta à minha dúvida há algum tempo. Então vamos lá. É sobre o sacrifício no dia da Páscoa. Os israelitas comiam a cabeça do cordeiro? Estou com uma dúvida. Quem fez essa pergunta foi... Darlene do Porto. Darlene do Porto. Não, Darlene, não temos nenhum indicativo na Bíblia que os hebreus comessem a cabeça do cordeiro, não. O fato deles sacrificarem o cordeiro não significa que eles comiam todas as partes do cordeiro. Por exemplo, o judeu não come a parte de trás também aqui, porque tem todo um simbolismo com Jacó, que foi ferido na sua coxa, tá certo? Então, eles comiam a carne do cordeiro, mas não tudo do cordeiro, nem o cérebro, nem os olhos, nem a língua, não. Até hoje isso não faz parte da culinária israelense. Vou colocar mais uma, doutor. Mais uma aí de vocês. Do Rose Valente. Por que os judeus passaram 40 anos no deserto para chegar a Canaã? A distância não era tão grande para isso. A distância, pelo que entendi nos mapas, era o que uma pessoa poderia fazer em dias. Rose Valente fez uma pergunta muito interessante. Por que os hebreus gastaram 40 anos para atravessar o deserto? Ela fez uma pesquisa e viu que essa travessia duraria bem menos, e ela está certa. Rose, se eles fossem até pela parte de cima, que Deus falou, evita por causa do caminho dos filisteus, eles gastariam menos de 40 dias. Aqui embaixo também não seria muito mais longe do que isso. Por que dos 40 anos? E eu respondo essa pergunta sua com a mesma angústia que eu tenho respondido. Algumas pessoas me perguntam por que Jesus não voltou ainda. Por que a gente ainda não teve Deus colocando o dedo na história desse mundo e dando termo? Olha o que eu vou dizer aqui. Embora Deus seja soberano e os seus tempos, como diz a Bíblia, não aceitam nem tardância, nem adiantamento, ao mesmo tempo a Bíblia fala, por exemplo, em relação à volta de Jesus, que tardando o esposo, as virgens dormiram. E também fala, se ele tardar, esperam. E tem uma aparência de demora. O que significa isso? É que Deus é como se fosse o Waze. Quando você sai de casa, o Waze diz assim, olha,
Se você sair agora que não houver trânsito, não houver nenhum complicador durante a viagem e você mantiver a velocidade constante e sem parar, você chegará, de onde eu moro aqui no interior de São Paulo, na capital, você chegará em 2 horas. Em 2 horas você estará no seu destino. Isso que o Waze me dá. Só que, suponhamos que no meio do caminho eu resolva parar para fazer um lanche, eu penso que eu sei melhor o caminho do que o Waze está me mostrando e eu vou tentar um atalho e acabo me perdendo. O que vai acontecendo com o Waze? Ele vai atualizando. Daqui a pouquinho, se estava marcado chegar em São Paulo às 3 horas, ele começa a dar assim, olha, você vai chegar agora às 3h20, 3h40, 3h45. Se tem um acidente que para tudo, ele vai atualizando. Então, o que significa? O Waze me mostrou qual seria o tempo que eu chegaria lá se tudo ocorresse bem. Mas as circunstâncias mostraram o tempo atualizado. A diferença entre o Waze e Deus é que Deus já sabe o fim desde o princípio. Então, quando Deus coloca alguma cronologia profética na Bíblia, é como se Deus falasse assim, olha, se o meu povo fosse fiel, isso aqui aconteceria no prazo de X dias. Mas como eles não foram fiéis, eu vou ter que atualizar o Waze aqui, mas vai ter um momento que Deus não tem mais, tem um limite da paciência de Deus, você entende? O que isso aí tem a ver com a pergunta que você fez? É que se o povo de Deus fosse fiel, eles atravessariam o deserto realmente em 1 mês e pouquinho e já estariam em Canaã. Mas eles, logo após a travessia do Mar Vermelho, adoraram o bezerro de ouro. Em todos os momentos, queixaram de Moisés. Quando Moisés subiu até o Monte Sinai para receber os mandamentos e ver a glória de Deus, eles preferiram ficar de longe e não quiseram participar da adoração. Chegou a tal ponto que Deus falou assim, esse povo não está pronto para entrar em Canaã, não. Não está. Se eu os colocar em Canaã, eles vão perder a terra em 2 momentos. Sabe aquele empresário milionário que quer deixar para o filho as empresas, mas o filho é tão atrapalhado que ele fala assim, olha, se eu deixar as empresas para o meu filho, ele vai conseguir falir em 2 meses o que eu gastei 20 anos construindo. Acontece isso. Então, não vou deixar a empresa para ele, não. Não dá. Se eu deixar a empresa para ele, nem ele vai ter empresa, nem ninguém. Aí ele fala o seguinte, eu vou contratar um executivo para cuidar da empresa, não vou dar para ele. Foi isso que Deus fez aproximadamente. Deus falou, olha, vocês não têm condição de entrar na terra. Ninguém que saiu do Egito, que viu as maravilhas, vai entrar na terra. Eu vou fazer com que morra essa geração, para que surja uma nova geração que não esteja tão viciada nos erros da atual. E Deus estava a ponto até de destruir toda a geração. Deus ia matar todo mundo no deserto. A ponto que ele falou assim, Moisés, esquece desse povo que eu vou matá-los e vou fazer um novo povo através de você. Aí Moisés implora a Deus, Senhor, por favor, perdoa esse povo, Senhor. Perdoa, Senhor, até o Senhor risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Veja, Senhor, se eles não entram na terra, se o povo hebreu não entra, o que vão dizer do Senhor? Aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, eu vou ter misericórdia, não vou destruí-los, mas também não vou tirar a consequência do erro deles. Nenhum desses que participaram do evento da saída entrará na terra prometida. Nenhum. Eles vão ficar vagueando no deserto durante 40 anos, para que dê tempo deles envelhecerem, morrerem e nascer uma nova geração que seja menos corrompida do que a primeira. E você sabe que a gota d'água que fez Deus agir assim foi justamente quando eles já estavam na boca de entrar em Canaã. Eles estavam na boca, ela estava para entrar. E quando os espias foram explorar a terra, voltaram trazendo relatórios preocupantes e o povo, não queremos entrar, queremos voltar, demonstraram incredulidade, até aquele momento que Moisés também perde a paciência e fere 2 vezes a rocha. Então Deus falou, tá bom, então vocês não vão entrar. Vocês não querem, vocês não vão entrar, pode recuar. E aí eles voltaram e ficaram 40 anos circulando. Moral da história. Deus às vezes tem uma bênção para mim que pode acontecer amanhã, mas por causa do meu comportamento, ela acaba acontecendo daqui a 20 anos, ou talvez nem aconteça comigo. Vai ter que acontecer com o meu filho, porque eu não fui
competente o bastante para adquirir aquela bênção. Até na psicologia tem explicação disso. Pessoas que pegam a felicidade e jogam pela janela, infelizmente. A gente vai ler umas que estão aqui, porque o pessoal está online e vamos... Tá, a Laura está falando que vai priorizar vocês aí, porque estão online, e depois a gente responde algumas que o pessoal fez aí de casa. Eu queria saber o Tiago Beleza. Tiago Beleza. BLZ. A Beleza tá, desculpa, Conta a história Tiago. do Eu vou porque que a gente riu aqui, Tiago, porque lá no Líbano tinha um motorista com a gente e não falava nada de português, né? Libanês e tudo. Mas falava muito bem inglês. Falava muito bem inglês. E quando a gente estava conversando em português entre nós, brasileiro tem muita mania de falar assim, não, mas vai dar tudo certo, beleza, beleza, beleza. E ele pegou esse beleza e toda hora que ele ia dirigir o carro para algum lugar, eu falava assim, beleza, beleza. E ele falava até sem sotaque. Let's go to beleza. Good morning, beleza. E ficou, a gente até o apelidou de beleza e no final demos uma camiseta para ele. A gente mandou fazer uma camiseta escrito beleza. Aí quando surgiu agora Tiago Beleza, a gente riu por causa disso, viu? Mas qual a pergunta do Tiago? Eu queria saber como o betume foi usado na Torre de Babel, se é necessário milhares de anos para a formação. Tiago, tanto tempo assim o dilúvio para a torre? Tá. Eu pensei até que a pergunta que o Tiago ia fazer era um pouquinho diferente, porque o betume também foi usado na Arca de Noé, né? Embora a palavra para betume que está referindo-se à Arca de Noé é diferente da palavra betume que aparece lá em Gênesis capítulo 11, a torre de Babel é no Gênesis capítulo 11, que fala do zigurat, e aqui fala, deixa-me ver aqui, capítulo 11, versículo 3, acho que esse aqui, ó. Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Esse betume aqui, ele é fruto do petróleo, que por sua vez é fóssil. Mas a palavra que está para betume aqui em Gênesis capítulo 7, quando diz que ele pegou a arca, fez a arca de tábuas de cipreste e colocou betume nela, seria a palavra que for. Esse betume aqui é uma resina natural que nós não sabemos bem qual é. Só sabemos que é natural. É diferente do outro que é fruto realmente de um elemento fóssil. Bom, a questão do petróleo demorar milhares de anos para se formar, alguns geólogos vão dizer, na verdade, até milhões de anos, não milhares de anos, né? Milhões de anos. Mas isso pode ser questionado do ponto de vista da própria geologia. Foge à minha área de expertise, Tiago, entrar em detalhes de química, mas até ontem mesmo eu estava fazendo uma live com 2 cientistas, um físico e um químico, e ambos estavam falando de alguns padrões de erros que são repetidos aí, especialmente para a formação de alguns elementos físicos e químicos. Vou dar um exemplo para você. Eu me lembro, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, de um artigo acadêmico que eu li, que um cientista lá da Califórnia conseguiu sintetizar o filete de carvão em laboratório num espaço de 3 ou 4 meses. E eles vão falar que o filete de carvão precisaria de milhões de anos para ser formado. Tá certo? O vulcão Santa Helena, depois você pode ler um pouquinho sobre o vulcão Santa Helena, ele provocou ali nas placas geológicas dele formações rochosas que na geologia tradicional demorariam milhões de anos para serem formados. Então, alguns geólogos questionam realmente essa questão da forma como alguns colocam a idade longínqua da Terra, com toda a formação rochosa e tudo mais. Tem até um livro, A Breve História da Terra, do Dr. Naor Neves, onde ele faz todo um estudo sobre isso, ele é geólogo, e ele faz uma citação no livro de um autor, eu vou lembrar aqui, porque como não são autores da minha área de pesquisa, por isso que eu não os tenho todo assim, tão fácil a cabeça como é da área de arqueologia. Arqueologia e geologia são áreas próximas, porém bem distintas. E ele, não sei se é
Dubansky, eu tenho que lembrar o nome do autor que ele cita no livro dele lá, que esse autor é um dos papas da geologia, e ele fala que é muito possível que a coluna geológica esteja completamente errada, da base ao topo, sabe? Então tem esse livro aí, Uma Breve História da Terra, você pode ler, Dr. Naor Neves, e ele faz a citação desse outro geólogo lá, sendo ele também geólogo. O que eu posso dizer para você em linhas gerais assim, é que em geologia há dois tipos de ocorrências. Tem a ocorrência ordinária e extraordinária. O que é a ocorrência ordinária? É aquela lenta, muito devagar, que acontece de maneira completamente imperceptível a olho nu. Por exemplo, essa sala onde eu estou fazendo a aula para vocês aqui, ela está deteriorando. Ela está em decaimento, como a gente chama em física. Ela está em decaimento. Se ninguém der a manutenção aqui, essas paredes começam a criar um bolor, essa tinta vai ficando mais opaca, vai perdendo a cor dela, vai ficando mais desbotada, as paredes vão começando a trincar. É lógico que, como esse é um evento ordinário, o decaimento da matéria, o envelhecimento dela, a depreciação dela, eu estava buscando essa palavra. Como a depreciação é uma coisa muito lenta, se ninguém der qualquer tipo de manutenção arquitetônica aqui nesse prédio, pode ser que daqui a 300 anos, 200 anos, 300 anos, ele acabe caindo de velho, como muitas casas e casarões estão condenados aí, porque não houve manutenção. Então, precisaria de 200 anos sem manutenção para esse prédio cair aqui. Mas, se houver um terremoto aqui onde eu estou, se houvesse, né, nós não temos falha sísmica aqui, mas se houvesse um terremoto aqui onde eu estou, esse prédio cairia em 4 segundos. Perceba, o que num evento ordinário demoraria 200 anos para acontecer, num evento extraordinário, um terremoto, demora apenas 3 segundos. Então você tem dois tipos de relógios geológicos. Você tem o relógio geológico ordinário e o extraordinário. Lembrando que o extraordinário provoca, num espaço de tempo muito menor, o que no ordinário aconteceria durante milhares ou milhões de anos. Então, quando muitos geólogos vão fazer a análise do planeta Terra, da formação dos elementos fósseis e outras coisas mais, eles desconsideram a historicidade do dilúvio. Por desconsiderarem a historicidade do dilúvio, eles agem como alguém que, depois de um terremoto, chega 3 dias depois aqui, vê o prédio caindo e fala assim, olha, ali tinha um prédio de 200 anos que caiu. Ele vai falar, tinha um prédio de 200 anos que caiu, porque ele ignora ou nega o terremoto. Por isso, ele não trabalha com a hipótese que esse prédio pode ter apenas 2 anos. Você percebeu? Ele tem apenas a informação do prédio abaixo. E ele, supondo que foi um evento ordinário, falou, se ele caiu, então tem pelo menos 200 anos que eles inauguraram esse prédio aí. É assim que funciona, mais ou menos, a formação de alguns elementos químicos. Mas isso, como eu falei, foge da minha área de expertise, por isso que eu dei essa fonte aqui do livro do Dr. Naor Neves, que você pode ler. E tem outros autores que eu pude citar aqui também, que falam melhor disso aí do que eu. Mas contando com a ideia de que o dilúvio foi um evento extraordinário, ele poderia ter provocado, num prazo de tempo muito mais curto, elementos fósseis, como foi o caso ali do petróleo. Agora, do Leonardo Nascimento. Boa noite, professor. Sobre a circuncisão, em que circunstâncias os egípcios realizavam esse ritual? O Leonardo perguntou sobre a circuncisão. Em que circunstâncias os egípcios a utilizavam? Pelo que nós sabemos, a circuncisão no Egito, ela começou por volta da 5ª ou 6ª dinastia, se eu não me engano. É a 5ª ou 6ª, é antes da 10ª dinastia. E eles circuncidavam apenas homens adultos, não crianças. E parece que eram apenas alguns adultos que eram circuncidados para trabalharem no ofício sacerdotal.
É diferente de Israel, que circuncidava criança no 8º dia, tá certo? E todos os meninos eram circuncidados. Então, essa é a diferença básica entre a circuncisão egípcia e a israelita. Nós não temos, os papiros não revelam qual a motivação egípcia para a circuncisão. Isso é um mistério. Agora, da Sandra Alves. Qual a distância Jacó percorreu para chegar na casa de seu tio Labão? A Sandra Alves, qual a distância que Jacó percorreu para chegar à casa do seu tio Labão? Bom, vou fazer uma conta aqui, tá? Considerando que Labão estava na região da atual Síria, Padã Aram, mais acima, não foi tão longa a distância, não. Ele deve ter percorrido mais ou menos uns 400 a 600 quilômetros, aproximadamente. 600, 700 quilômetros no máximo. Lembrando em consideração que eu não estou apenas trabalhando com o caminho reto, né? Se fosse reto, era menor essa distância. Se você pegar um mapa e colocar Jacó saindo aqui da região de Beersheba e indo para lá, você vai ter uma distância aí de 400 quilômetros, aproximadamente. Mas eu tenho que levar em consideração rios, distância e tudo mais. Vamos colocar aí uns 600 quilômetros, em média. Só que você fazendo isso a pé, foi uma longa jornada, pode ter certeza. Agora, do Everton Gomes. Deus pode ter usado do Big Bang para a criação de tudo que existe? Sei que Big Bang é um nome usado pela ciência para a grande explosão que aconteceu no início do universo. Qual a sua opinião, professor? Também o Everton perguntou, né? O Everton perguntou se Deus poderia ter usado o Big Bang para criar tudo que existe. Everton, a física também não é minha área. Então, da mesma forma que eu respondi a questão dos fósseis, sobre a física também eu falo como leigo, tá bom? Eu sei que alguns físicos acham que o Big Bang não é uma teoria aceitável, outros já o consideram uma teoria razoável. Em tese, só para ficar mais completa a resposta, o Big Bang é um instante zero. E quando fala instante, pensa num instante menor do que um nanosegundo. E nesse instante de nanosegundo, houve uma explosão, e gerou tudo o que nós conhecemos em redor hoje, tudo o que existe em redor, tudo o que existe. Nada existia antes do Big Bang. Essa é a formulação clássica do Big Bang. A matéria, a energia, o tempo, o espaço, o átomo, tudo surgiu a partir dessa explosão. Então, em termos de Big Bang, é correto dizer que havia tempo em que tempo não havia. Porque antes do Big Bang não havia tempo. Antes do Big Bang não havia espaço. Antes do Big Bang não havia nada. Era o nada absoluto. A gente não pode chamar isso nem de zero absoluto, porque o zero é um valor. Era o nada absoluto. Como é que os cientistas chegaram à ideia do Big Bang? Bom, em primeiro lugar, porque perceberam, através de vários telescópios, como o Hubble, por exemplo, que o universo está se estendendo. Ele está se estendendo, ele está em movimento e ele está se espalhando, como se fosse... Imagine como se você fosse derramar um copo com líquido aqui, mas em câmera lenta. Aí você derrama e aquela água ela vai andando assim, olha. Então, o fato do universo estar propagando rumo ao nada indica que ele partiu de um ponto. Em segundo lugar, o universo não é eterno. Porque se ele fosse eterno, ele não estaria em movimento, não estaria expandindo para lugar nenhum. Porque alguma coisa que é eterna e é tudo, ela não se expande. Você está entendendo? Então, se o universo está expandindo, é porque ele não é o tudo. Bom, mas se não existe nada fora do universo, então o universo está se expandindo em direção ao nada absoluto. Mas para ele estar expandindo naquela direção, então ele veio daqui. E se ele está expandindo nesse formato, retrocedendo, é porque um dia ele teve tão minúsculo que ele nem existia. Aí vem a ideia do Big Bang, explicada assim de maneira muito leiga. Ontem, como eu falei com vocês, eu estava tendo uma live com o Dr. Marcos Eberlin, e a gente estava falando sobre o Big Bang e tudo, ele tem algumas considerações e outras sobre o Big Bang. Eu, particularmente, não vejo incongruência entre o Big Bang e a criação. Pelo contrário,
O Big Bang, para mim, é até uma ponte para eu conversar com alguém que talvez, eventualmente, não aceite Deus, não acredite em Deus. Eu até li um livro já há alguns anos, e fiz até menção do livro ontem, sobre a magia, um livro escrito por Richard Dawkins. E o Dawkins, por exemplo, ele, como é ateu, ele tenta explicar o mundo e o universo sem Deus. Porque a grande pergunta que fica até hoje é por que existe, Parmênides que fazia essa pergunta, por que existe algo ao invés de nada? O mistério da existência, né? Se as coisas existem e do nada, nada se produz, então por que existe algo ao invés de nada? Alguma coisa produziu esse algo. Agora, o que foi essa alguma coisa? Se antes do Big Bang não havia nada, ora, nada mais nada é igual a nada. Nada vezes nada é nada. Nada elevado a nada é nada. Mas se não havia nada, por que hoje há tudo? Eu sou, pela lógica, obrigado a entender que antes desse nada havia algo. Agora, a explicação ateísta do Richard Dawkins, ele fala o seguinte: olha, você pode falar que a vida é quase impossível a vida surgir pelo acaso, mas existe uma possibilidade matemática. Por exemplo, existe uma possibilidade matemática de eu ganhar 100 vezes na loteria? Existe. Ela é infinitamente remota, eu nem jogo jogos de azar, mas assim, se eu jogasse, a chance de eu ganhar 1000 vezes na loteria, ela existe, mas é um número quase infinito, é uma impossibilidade assim, é um em tal, não sei nem falar esse número todo aí. Agora, só que o Richard Dawkins falou, se você tiver uma eternidade para ficar testando a aleatoriedade, uma hora dá certo. Só que quando ele fala isso, pelo Big Bang, ele dá um tiro no pé, porque não existe eternidade para tentar o acaso. O Big Bang começou o tempo, antes do tempo não havia nada. Você percebe? Então eu sou obrigado, pela lógica, a entender que se o Big Bang é o que startou a existência, tem que existir um ser antes e além do Big Bang, e esse ser não pode ser medido pelo tempo nem o espaço, porque ele criou o tempo e o espaço. Esse ser não pode ser contingente pelo universo, porque ele criou o universo. Esse ser tem que ter inteligência, porque o universo tem propósito, tem organização. Esse ser tem que ter beleza, ele tem que apreciar o belo. Esse ser coincide com aquilo que a teologia cristã chama de Deus. Uma pergunta que eles fizeram lá atrás, quando o senhor falou em Êxodo, sobre o livro de Êxodo. É possível que a mulher de Moisés e os filhos não tenham participado da travessia da saída do Egito? No texto parece que ele deixou ela com o seu sogro. Sim. É a Deise dos Santos Medeiros. Exatamente. Daisy. A Daisy fez uma pergunta interessante aqui. Será que a mulher de Moisés, Zípora, né, com seus filhos, não participaram da travessia do Êxodo? Porque dá a entender que ele deixou a família dele com Jetro e foi sozinho. Eu também participo dessa ideia, Daisy. Eu acho que foi isso. Eles não participaram mesmo, não. Embora logo em seguida a mulher dele já se reúne ali. Tanto é que Miriam debocha dela e fica leprosa. Mas parece que Jetro trouxe a família de Moisés para ele, enquanto ele já estava com o povo ali no acampamento. Da Edileuza Félix. Gostaria de saber sobre Êxodo 10, 21. Que escuridão é essa que se pode apalpar? Ah, tá. Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Ela perguntou que escuridão é essa que se pode apalpar. Eu vou ler aqui o texto e vou explicar para você, Edileuza. Só que antes eu quero lembrar para vocês que daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso sorteio, tá bom? Então fique aí atento, porque daqui a pouquinho já tem um programa ali. Eu não esqueci não, promessa é dívida, tá certo? Embora a gente esteja num ano eleitoral e qualquer promessa é perigosa, mas eu prometi, junto com a minha equipe aqui, que a gente ia levar alguns alunos aí para Israel. E nós já levamos 2, né? Aliás, levamos uma e vamos levar o outro. E estamos pensando em outras coisas também aqui, viu? Laura está ali, mas eu não posso contar. Mas, por exemplo, nós já sorteamos e levamos a Rita de Cássia, que gostou muito da viagem, a gente fez um vídeo com ela lá. O Rodrigo, que foi sorteado, que não sou eu, ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Do Rio de Janeiro. Ele vai, parece que em fevereiro,
E a terceira pessoa vai sair daqui hoje à noite, né? Tem algum critério, mesmo que ela não estiver presente, ela pode participar, né? Claro. Porque a gente não colocou como critério que tinha que estar presente na aula, né? São todos os alunos que compraram o plano anual. Isso, Então, o Luan exatamente. está perguntando quais os critérios para o sorteio. Luan, o critério, assim, a gente tem que... Juan. Juan, a gente tem que obedecer até para uma questão de como é que diz assim, legalidade junto ao governo e tudo mais, né? Os critérios que nós colocamos, se eu me equivocar aqui, vocês me corrigem, seria que o aluno tem que estar matriculado na modalidade anual e com a sua mensalidade em dia. O critério foi esse. E que ele, não importa quando ele se matriculou, pode ter sido no início, até o dia 30 de outubro. Qual foi? Até 31 de setembro. Setembro, 30. 31. Setembro não tem 31. Até o dia 30 de setembro. Então, quer dizer, desde o início do curso, se ele matriculou desde o início do curso até o dia 30 de setembro, na modalidade anual, está em dia com a sua mensalidade e tudo tranquilo, ele participa. Nós não colocamos ali como requisito que tinha que estar presente na aula de hoje. Então, pode ser que, às vezes, a pessoa que vai ganhar não vai estar com vocês aí, né? A probabilidade é grande, nós temos 100 e poucas pessoas online, mais de 15 mil vão participar do sorteio. Olha, então, tem mais de 15 mil vão participar do sorteio. 15.600, se eu não me engano, 15.400 alguma coisa. 15.400 alguma coisa. Mas vamos voltar agora à pergunta da Edileuza. A Edileuza perguntou sobre Êxodo 10, 21, que escuridão é essa que pode apalpar? Aqui diz assim, olha, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Isso aqui é uma expressão idiomática da Bíblia, que significa o seguinte, uma escuridão tal que você não veria nada. Se fosse em português, a gente falaria o seguinte, olha, era uma escuridão tal que não dá para ver uma folha de papel em branco à frente do rosto, você entendeu? Então, a Bíblia tem algumas expressões idiomáticas. Então, e como não tem muita ideia de abstrato na Bíblia, a gente tem muita ideia abstrata. A gente fala o seguinte, ai, que saudade de fulano. Mas que cor é a saudade? Qual que é o formato do respeito? Qual que é o tamanho do carinho? Não tem como se colocar uma fita agora e falar assim, eu vou medir o tamanho do meu amor por você. Não existe isso. Mas no hebraico existe. Porque essas coisas que para nós aqui são abstratas, amor, carinho, saudade, para eles tudo é concreto. Então, por exemplo, como é que descreve um homem fiel? Ele anda no caminho da justiça. Como é que descreve uma pessoa que é obediente a Deus? E Enoque andou com Deus. Percebeu? E Enoque andou com Deus. Como é que descreve uma pessoa dura, que não se arrepende? Eu endurecerei o coração de Faraó. Que vocês não tenham o coração de pedra. Então é tudo muito tátil. Então uma escuridão total, que nem uma lamparina conseguia quase resolver o problema, é uma treva que pode apalpar. Uma angústia tremenda é ranger de dentes. Então sempre é uma figura de linguagem da Bíblia. Vamos responder a Moni Marx. Professor, satisfação em fazer parte desse curso. Gostaria de saber um pouco sobre o déjà vu. A Bíblia fala alguma coisa a respeito? Nani? Moni Marx. Obrigado, Moni. O prazer é todo meu. Não, a Bíblia não fala nada sobre déjà vu. Não tem nenhum texto a esse respeito. A Bíblia tem, sim, profecias, mas o déjà vu não tem nada a ver com isso. O déjà vu é aquela sensação que eu já estive aqui, eu já, né? E a terceira pergunta que eu estou aventurando responder hoje, que não é muito da minha área, que eu já falei alguma coisa da geologia, da física, e agora eu vou falar da psicologia. Muitos psicólogos e estudiosos do comportamento humano, especialmente depois que Freud sistematizou, descobriu o poder do inconsciente, e cada ano que passa que o inconsciente está sendo estudado, estão descobrindo coisas assim ainda mais, sabe, fantásticas sobre o inconsciente humano. E uma das pesquisas que tem feito em relação a isso é que memórias podem passar de
antepassado para descendente. Memórias podem passar. Memórias especialmente de cunho afetivo. Por exemplo, às vezes uma mãe pode passar algumas memórias de cunho afetivo para o bebê que está na barriga dela. Esse bebê, quando nasce e cresce, ele tem aquelas memórias. E quando ele for pai ou mãe, se for uma menina, essa mesma memória que a mãe passou para ela passa para o outro bebê. E às vezes pode acontecer que o bebê, por exemplo, ao chegar num lugar e sentir um cheiro, fala assim, parece que eu já senti esse cheiro. E não é. Ele está tendo uma memória emocional de algo que veio da avó dele. Memórias visuais, a mesma coisa. Então é lógico, os espíritas vão dar uma explicação encarnacionista ou reencarnacionista para isso. Mas a psicologia explica que pode ser apenas uma memória de sensações emocionais significantes que vem de um ancestral meu. Isso é interessantíssimo. Do Caco Cunha, o professor poderia me esclarecer como surgiu a escrita proto-sinaítica usada por Moisés no Pentateuco? O Carlos Cunha, né? Caco Cunha. Caco Cunha. Caco, como surgiu a escrita proto-sinaítica que permitiu Moisés escrever o Pentateuco? Mistério. Nós não sabemos. Mesmo porque essa descoberta dos estudos sobre a escrita proto-sinaítica, ela é recente. Embora Flinders Petrie já tinha encontrado uma esfinge nos anos 1920 ou 1930, que tinha uma escrita hieroglífica e uma escrita proto-sinaítica, mas a rigor, os primeiros estudos sobre essa escrita, até a recuperação do alfabeto que ela usava, é coisa de 15 anos para cá, 10 anos para cá. Se você pegar até alguns livros mais antigos do que isso, eles vão falar que a escrita alfabética foi com os fenícios, bem mais tarde, depois de 1200 a.C. Hoje a gente sabe que não é verdade. O proto-sinaítico já tinha essa escrita, que era alfabética, simplificada, e ela, ao que tudo indica, surgiu nas minas de cobre da Península do Sinai, tá certo? E também ali na região que a gente chama de Midian. Uma das hipóteses que alguns têm, e para mim, até que eu tenha outra explicação, é a que faz mais sentido, que trabalhadores braçais ali intentaram criar um tipo de escrita que simplificasse a escrita hieroglífica dos egípcios, de um modo que pessoas mais provincianas pudessem se comunicar através de um sistema fonético muito mais complicado em sua origem, porque fazer todos aqueles desenhos egípcios era uma coisa muito complicada. Então eles simplificaram aqueles desenhos, trocaram a forma silábica e ideogrâmica dos desenhos por sons A, E, Me, Ne, que formam as letras do alfabeto, e assim, nessa tentativa, acabaram criando uma nova forma de escrever, que foi a escrita alfabética, começando com o proto-sinaítico. O Antônio Carlos Nogueira pergunta, Dr. Rodrigo, se a serpente era inocente, por que recebeu a maldição sem ela ter culpa de Satanás tê-la usado? Antônio Carlos Nogueira, se a serpente era inocente, por que ela recebeu a culpa sem nunca ter pecado? Veja bem, em momento algum da Bíblia, a serpente foi culpada, né, no sentido que, olha o que você fez. Ela recebe mais, é uma maldição. Vamos ler o que Deus falou aqui, olha. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Vamos ler do 14 em diante. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Você restejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, Deus está respondendo especificamente ao diabo. E Deus está mostrando o que o diabo fez no planeta Terra.
ele levou o casal adâmico a cair. E para o casal adâmico, ele falou, pelo que vocês também fizeram, maldita será toda a terra por causa de vocês. O que está querendo dizer com isso? Veja, não é que a serpente agora ficou culpada de uma coisa que ela foi usada, mas ela recebeu uma maldição que não veio ao mundo por causa dela. O que a Bíblia quer mostrar é que a maldição, às vezes, essa que é a desgraça do pecado. Ele atinge o inocente. Você entendeu? Quando Deus falou, não comam do fruto, porque o dia que vocês comerem dele, vocês morrerão, Deus sabia o que estava falando. O pecado ele é tão terrível que ele afeta até quem não participou dele. Não foi só a serpente. Eu posso ampliar a sua pergunta para outros níveis. O que os cachorrinhos fizeram para sofrerem a maldade do ser humano hoje, sendo que não foram eles que comeram do fruto proibido? Nem parece ser justo. E o pecado realmente não é justo. Por isso que no Novo Testamento Paulo fala, porque toda a criação geme, gritando com dores de parto, esperando a sua redenção. Então a natureza também está gemendo, pedindo por redenção. Não é justo. E quer saber até que ponto não foi tão justo? A consequência do pecado atingiu o mais inocente de todos. Mais inocente do que a serpente, mais inocente do que o cachorrinho. Atingiu Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário e foi feito pecado por nós, como diz Isaías 53, né? Nele não havia transgressão alguma, mas pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Então, esse é o problema do pecado. Ele não afeta apenas o que pecou. O tiro pega em pessoas em volta. Tanto é certo isso, que o próprio Jesus também teve que morrer na cruz do Calvário, não sendo ele realmente. E olha que a serpente ainda foi usada pelo diabo, Jesus nem usado pelo diabo foi e morreu na cruz do Calvário. É justamente isso, o pecado é uma injustiça, por isso que Deus tem que extirpá-lo. Moisés Correia. Professor Rodrigo, a arquivologia tem alguma informação sobre a Arca da Aliança? Ou você? Moisés Correia. Eu acredito que ele falou a arqueologia, né? Isso. Esse que é a arquivologia. A arqueologia tem alguma coisa sobre a Arca da Aliança? Não, Moisés, não temos nada. As únicas informações que nós temos, que são muito esparsas, são as seguintes. A arca desaparece da Bíblia. Na verdade, ela já deixa de ser mencionada no período da monarquia. Uma das últimas menções da arca é quando Salomão transporta a arca para o templo, e depois disso, praticamente ela não é mencionada mais. No livro de Daniel, nos livros de Neemias, que são posteriores à época do cativeiro da Babilônia, a Babilônia e o cativeiro da Babilônia, aí que a arca não aparece mesmo. Porém, o livro apócrifo, ou deuterocanônico, como queira, de Macabeus, fala que antes que Nabucodonosor destruísse Jerusalém, a arca foi guardada por mãos piedosas. Essa tradição que está no livro deuterocanônico de Macabeus, ela também é citada por outras fontes judaicas e por outras tradições judaicas, tá certo? Então, tudo indica que a arca foi realmente escondida. Alguns pensam até que Jeremias poderia estar por detrás daqueles que esconderam a arca, para que ela não caísse nas mãos de Nabucodonosor. E ela, assim, permanece oculta até os dias de hoje. Eu presumo, mas eu não posso provar, que ela talvez esteja embaixo do domo da rocha, que é aquela cúpula dourada da cidade de Jerusalém. Mas essa é uma ideia que eu tenho, até certo ponto, especulativa. Eu acho que estaria ali, porque como a arca era um objeto sagrado, Nabucodonosor vindo, não daria para eles pegarem a arca e colocar debaixo do braço, como se fosse uma canastra cheia de bugiganga e levando para longe correndo. Não era assim que funcionava. Lembra que Uzá foi encostar na arca quando ela estava passando e ele caiu fulminado. Então, se a arca foi tirada do templo antes que Nabucodonosor chegasse para que os babilônios não a levassem, ela só pode ter sido guardada ali nas mediações do templo. E a gente sabe que debaixo do domo da rocha é um queijo suíço, cheios de túneis secretos, muitos dos quais estão até hoje ocultos à vista humana. Mais perguntas ou senhor tem?
Quanto tempo já o sorteio? Vamos ver quanto tempo nós já temos de aula? São 9 horas. 9 horas? Então, mais 10 minutos a gente faz o sorteio. 10 minutinhos, aguenta mais um pouquinho. Verônica, bom dia. Bom dia, Ela Verônica. assistiu de manhã. Gostaria de uma explicação sobre o significado da palavra Shema. Shema. Em Deuteronômio 6:4. Tá bom. Verônica falou bom dia, porque quando ela fez a pergunta, ele está de dia, né? Eu vou até ajudar em 2 sentidos, Verônica. Eu vou falar o significado da palavra Shema em Deuteronômio e o significado do seu nome também, viu? Verônica é porque na época da Idade Média havia muitos panos com a suposta imagem de Cristo. O famoso pano do Santo Sudário é um desses. Ele não foi o único. Vários surgiram. E como havia vários panos com a estampa de Cristo ali, cada um dizendo que aquele pano que era o verdadeiro, havia um que só tinha o rosto de Cristo. Caiu uma coisinha ali, mas não quebrou nada não, podem ficar tranquilos. Havia um pano que tinha a imagem do rosto de Cristo, e eles diziam que aquele era o verdadeiro ícone. A palavra ícone vem do grego, é uma palavra que vem do grego, significa a imagem, tá certo? A imagem, íconos, é a imagem. Então, a verdadeira imagem era aquela. A palavra em latim também, íconos, né? E a palavra verdadeiro em latim é vero. Então, começaram a falar, esse aqui é o vero íconos, Verônica. Aí surgiu até uma lenda, que não está no Novo Testamento, de uma mulher chamada Verônica, que teria enxugado o rosto de Jesus ali, quando ele estava com sede, carregando a cruz, e o rosto dele ficou grafado no pano, né? É uma lenda, isso não está na Bíblia, uma lenda medieval, mas que surgiu por essa disputa dos vários panos sagrados que tinham a imagem de Cristo ali, qual deles era o verdadeiro ícone, a Verônica, né? Que até Verônica é até uma palavra plural. Só uma correção do hebraico aqui, é eikon, a palavra semelhante em hebraico, não em grego. Vai no final do dia, a gente está cansado, assim, começa às vezes a trocar o tico e o teco aqui, viu? Eikon é a palavra semelhante. Agora, a Verônica perguntou também qual o sentido da palavra Shema, que aparece ali no Deuteronômio. Ela deve estar se referindo a justamente aquela parte, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é Deus. A palavra Shema é o verbo ouvir, mas esse ouvir tem vários significados além do mero assentimento físico do tímpano funcionando aqui, reconhecendo os sons e passando os sons aí para o reconhecimento. Shema significa também acudir, atender. Shema também significa obedecer. Então, vou dar um exemplo. Então, Shema pode ser 3 coisas. Ouvir mesmo, no sentido físico, mas além do mero sentido físico do tímpano, Shema em hebraico pode significar também atender e pode significar também obedecer. Então, por exemplo, o nome do famoso profeta e juiz Samuel. Por que ele se chamava Samuel? Samuel é a junção do verbo Shema com a palavra El, Deus. Então você fala Shmuel. Por que Ana chamou o menino de Shmuel ou Shmael? Ora, porque ela orou a Deus e Deus atendeu a prece dela. Quer dizer, Deus a ouviu e se compadeceu dela. Então ela chamou o menino de Shmuel, ou seja, aquele que Deus ouviu, tá certo? Ou que foi pedido a Deus e Deus atendeu. Agora, a palavra Shema também significa obedecer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos caminhos. Mesmo em português, né? No passado, às vezes falava assim, você não escuta a sua mãe, né? Quer dizer, você não obedece. Então, o Shema ali de Deuteronômio é mais do que simplesmente um ouçam, pessoal. Tem significado também. Ouçam. O nosso Deus é único. Tem 3 sentidos, então. Ouçam, pessoal. O nosso Deus é que nos auxilia. Ele que vem nos atender. E, em terceiro lugar, obedeçamos a esse Deus. Certo? Mais uma perguntinha e a gente faz o sorteio. Como Isaac era o filho unigênito, se também tinha Ismael? Na verdade, quem fez a pergunta foi Jonathan Fernandes da Silva.
Jonathan Fernandes da Silva, como Isaac era o filho unigênito, se tem também Ismael. Mas até onde eu saiba, Jonathan, a Bíblia não fala que Isaac era o filho unigênito. Fala que ele era o filho primogênito. Unigênito é o único. Primogênito é o primeiro. Se você quer dizer primogênito, a pergunta procede, porque Ismael saiu primeiro. Só que Isaac era o filho da promessa. É porque a palavra primogênito, em hebraico ali, ela tem dois significados. Dois significados. O primeiro que nasce, que é o sentido histórico, literal. E segundo, aquele que é eleito como sendo o primeiro do clã. Por exemplo, José do Egito não era o primogênito, mas Jacó queria dar para ele a primogenitura ali, né? A primogenitura. Jesus não foi o primeiro filho nascido do pai, Jesus é Deus, mas ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. E Jesus não foi o primeiro que morreu. Então a primogenitura tem aquele sentido literal do primeiro que nasce e tem aquele sentido honorífico, aquele que assume o cargo de primogênito mesmo sem ter sido o primeiro a nascer. Só mais um aqui. Mais uma? Rafael Leal. Ele perguntou várias vezes. Boa noite, professor. Qual a relação dos dinossauros com a Bíblia? O Leviatã era um? Rafael Leal. Boa noite, Rafael. Qual a relação dos dinossauros com a Bíblia? O Leviatã seria um? Respondendo de trás para frente, Rafael, não. Eu não entendo o Leviatã como sendo um dinossauro. Não entendo. Nem o Behemoth, nem a besta do Apocalipse, nem o dragão, não entendo como sendo dinossauro. A palavra dinossauro, inclusive, é uma palavra tardia, que foi criada, se não me engano, no século XVIII. Dinossauro significa dragão de fogo, acho que uma coisa assim. Então eles não tinham nem como ter essa palavra. Não creio também que eles possam ter qualquer informação dos dinossauros, porque os dinossauros, pelo menos na visão criacionista, eles existiram antes do dilúvio. E se eles foram destruídos pelas águas do dilúvio, nenhum dos personagens bíblicos que nasce após o dilúvio poderia ter convivido com os dinossauros. Na teoria evolucionista, nenhum ser humano conviveu com os dinossauros, né? Então, enfim, não encontro nada na Bíblia que faça referência aos dinossauros. O máximo que eu posso pegar é a passagem da criação que fala que Deus criou também os paquidermes. E o dinossauro, pelo que tudo indica das ossadas, eram paquidermes, tá certo? Paquidermes. Mas mesmo para os paleontólogos, ainda tem muito debate. A coisa não é tão arrumadinha como a gente vê em Jurassic Park, sabe? Por exemplo, há pouco tempo, vários paleontólogos disseram que o T-Rex, que é o mais terrível dos dinossauros, né? O predador mesmo, que ele não seria um predador, que ele seria um carniceiro, porque o formato da sua cauda, com os bracinhos aqui atrofiados, ele não conseguiria correr à velocidade que o Jurassic Park mostra, né? Então tem muito de licença poética ali também. Mas, enfim, para ficar bem clara a resposta à sua pergunta, não há nada na Bíblia que mencione os dinossauros. Da Fabiana. Boa noite, doutora. A paz do Senhor Jesus. Tem uma pergunta. Se na Bíblia fala somente de apenas um casal que formou a humanidade, gostaria de saber como surgiu as raças pelo mundo. Fabiana, paz do Senhor, Fabiana, ela fez uma pergunta interessante. Se a Bíblia fala que a humanidade formou apenas de um casal, Adão e Eva, como surgiram as raças do mundo? Fabiana, essa resposta ela é interessante, que eu posso dá-la tanto como criacionista, como se eu fosse evolucionista. Eu vou explicar a você por quê. Porque mesmo quem trabalha com a evolução das espécies acredita que a humanidade toda veio pela relação sexual de um casal primitivo. Em outras palavras, a resposta que eu vou dar é a mesma de um evolucionista, do evolucionista é a mesma do criacionista. O criacionista vai dizer, toda a humanidade surgiu de Adão e Eva. O evolucionista vai dizer, toda a humanidade surgiu de um casal de primatas. Não houve vários casais formando, senão nós não teríamos raça humana, nós teríamos raças humanas no plural. E não existem raças humanas, existem etnias humanas. Mas a raça humana é uma só. Essa expressão que muita gente usa, até por questões
socioidentitárias. Ah, eu sou da raça negra. Até tem um conjunto musical, Raça Negra. Não existe raça negra. Existe raça humana, etnia negra, etnia caucasiana, tá certo? Mas a raça é uma só, humana. E o evolucionista vai dizer, a raça humana veio de um casal de ancestrais primitivos, um macho e uma fêmea. E nós que acreditamos na Bíblia vamos dizer a mesma coisa, que a raça humana veio de um casal antigo, Adão e Eva, só não chamamos de primitivo. Agora, tá bom, mas a sua pergunta ainda não foi respondida. Se é um casal do modelo criacionista e é um casal do modelo evolucionista, por que hoje tem o índio, o japonês, o asiático, né, o amarelo, o caucasiano, o negro, o negroide? Por uma questão muito simples. Deus colocou no DNA dos seres vivos uma coisa chamada variabilidade. E há vários elementos que podem fazer com que esse é um milagre do genoma humano, com que essa variabilidade ocorra. Por exemplo, existe o fenotipo e o genotipo, ou alguns falam fenótipo e genótipo. Qual é a semelhança e a diferença entre eles? A semelhança é que ambos causam modificações nos descendentes. Agora, só que um é com base no ambiente, outro com base no DNA. Então, por exemplo, não só com a raça humana, mas mesmo com o mundo vivo, de um modo geral, você tem isso. Se você observar, o urso polar, ele tem o pelo completamente branco, da cor da neve. Já é diferente do urso pardo, ou do urso cinza, ou do urso escuro. Por que o urso polar fica com a pele diferente dos seus outros irmãos? É porque já estava dentro do DNA dele um mecanismo que mudaria o tom da sua pelugem para que ele se escondesse no gelo e assim não fosse atacado pelo predador. Aliás, até uma notinha de rodapé. Isso para mim aumenta mais ainda a certeza de que existe um Deus por detrás da criação. Porque o que eu estou falando com você é que estava no DNA dos seres vivos uma situação semelhante à de um celular. O celular ele está programado para reconhecer um monte de coisas, porque ele é uma inteligência artificial. Por exemplo, eu não preciso, quando eu for do Brasil para o exterior, eu não preciso mudar o relógio do celular. No primeiro Wi-Fi que eu pego, ele já pega o horário local. Ele já pega o horário local. Se eu entro com o celular no meu carro, ele sabe que eu estou dentro do carro. Se eu sair do carro, ele já me fala se o carro está estacionado a tal distância. Se a bateria está ficando fraca, ele automaticamente já joga na bateria no consumo de energia. Se está de noite, a tela já escurece automaticamente ou clareia mais. Ou seja, o celular ele vai mudando de acordo com o ambiente onde ele está. Porque a inteligência artificial que está dentro dele já o prepara para isso. Pois se isso já é fantástico em relação ao celular, é muito, mas muito mais fantástico em relação à natureza. A mesma coisa que acontece com o celular, eu tenho 2 celulares, iguaizinhos, mesmo modelo. Só que quando um vai para a Europa, ele pega o horário da Europa e o outro fica com o horário do Brasil, a mesma coisa com os seres vivos. Enquanto um ficou nesse ambiente, o outro foi para o outro, houve mudanças genéticas e ambientais que modificaram aquele ser para que ele sobrevivesse àquela situação e o de cá sobrevivesse à situação de cá. Então, vamos pegar os seres humanos, a mesma coisa que eu falei do urso. O ser humano que vivia lá na Sibéria, no Cáucaso, naquela região mais dos países nórdicos ali, que é muito frio, o que acontece? Ele ficou mais branco. Porque, ao ficar mais branco, ele também se confunde com a neve, o predador não vai pegá-lo, tá certo? Ele não precisa de tanta melanina, então o organismo guarda aquela melanina. Agora, o outro que foi para a África subsaariana, pelo sol, para enfrentar o deserto, ele teve que ter muita melanina, senão ele teria câncer de pele na primeira geração. O fato do cabelo negroide ser mais enroladinho tem uma razão, e do caucasiano ser mais liso tem uma razão genética. Eu não sei explicar todas aqui porque eu não sou biólogo, mas com as plantas também você vê isso.
Você vê que os pinheiros no Brasil, eles têm as folhas para cima, enquanto os dos Estados Unidos e Canadá são para baixo por causa da neve. Então, a natureza toda já foi preparada para ter esses mecanismos de adaptação, modificação que permanecem. Então, assim como você tem hoje vários tipos de cachorro, você tem o Schnauzer, você tem o Pitbull, você tem o pastor alemão, você tem o Lhasa, Apso, você tem todos esses tipos de cachorro, mas na Arca de Noé entrou apenas um tipo específico de ancestral do cachorro. Assim também aconteceu com os seres humanos, tá certo? É uma questão de sobrevivência da raça. E Deus é maravilhoso, porque como é que tudo isso aí, essa adaptabilidade ao ambiente, foi a obra do acaso. Tem uma inteligência muito superior atrás disso aí. Só um detalhe que eu estava esquecendo de falar, todas essas modificações também, elas são ainda potencializadas quando você tem a relação sexual de dois seres que já estão modificados geneticamente, e essa mudança passa para o seu descendente. Só não podemos confundir isso com lamarquismo, viu? A teoria de Jean-Baptiste Lamarck, que é outra coisa, não é o lamarquismo, mas algumas mudanças genéticas passam para os descendentes. Você já percebeu, por exemplo, só um último exemplo aqui, que aqui no Brasil agora, o tanto de adolescente com mais de 2 metros de altura? Você já percebeu, principalmente se eu estou falando de pais aí na casa dos seus... deixa-me colocar assim, um pai que já está na casa dos seus 40 anos para cima, de 40 e 50 anos, você já notou que a maioria dos pais que tem 40 anos a mais, eles são mais baixos que os filhos? Você já percebeu? Hoje você vai na escola, dá para formar um time de basquete em cada escola. Você comparar a estatura média do brasileiro nos anos 70 e 60, a estatura média do brasileiro era 1,65 m, 1,68 m. Hoje, a estatura média já está 1,70 m para cima. O que está acontecendo? A alimentação é hiperproteica. Já está mudando. Os jovens comem muita carne, consomem muita proteína. Tem um varapau danado. Há consequências, infelizmente, também ruins. Hoje, as meninas começam a menstruar, às vezes, com 9 anos de idade. No passado, a menina começava a menstruar depois dos 12, 13 anos. Hoje, com 9 anos, tem menina menstruando. Está acelerando o processo ali. Então, são essas mudanças. Deus as colocou para o nosso bem, mas algumas coisas acabam saindo do critério de Deus. Espero ter respondido aí, viu? Vamos ao sorteio, então? Vamos lá. Tadã! Que rufem os tambores. A Laura vai mostrar para vocês aqui como é que... Já está aparecendo na tela para vocês aí como é que é o sorteio. Aí como é que é, Rodrigo? Explica aí para eles como é que vai ser o procedimento. Olha só, a gente vai... Não faz nenhum não, porque se a pessoa ganhar tiver aqui... A gente vai... Só mostrar aqui... Estava espelhando aqui aquela hora. Tá. Olha só, a gente colocou... Estão todos me ouvindo assim, né? A gente colocou todos os nomes no Excel e cada um tem um número normal do Excel aqui. Quem participou dos outros sorteios já sabem, né, que a gente fez assim. Então, cada um aqui, ó, por exemplo, Antônio Alisson Gama Regis está com o número 3. E assim estão todos. Foi o Excel que distribuiu esses números. Exato, não foi nenhuma vontade. Não, até porque, nossa, né, 15 mil a gente sempre tem muita vontade. Então, aqui estão todos. A gente simplesmente faz o download de... aqui tem alguns nomes que estão mais de um, mas a gente pode deletar aqui porque deu algum erro. Você quer checar primeiro isso aí, para ver se não tem mais nome repetido? Se quiser, então... eu vou responder mais uma pergunta, dá mais uma checada aí, porque senão fica injusto. Se alguém tiver 4 vezes o nome dele, ele vai ter mais 4 chances em relação ao outro. Então, enquanto o Rodrigo vai checar o Excel aí, se tem algum bug aí, eu vou responder mais algumas perguntas aqui, tá bom? Se você quiser compartilhar a tela. Espera aí que eu não sei como fazer isso aqui. Pronto. Então, vamos voltar ali. Tem alguma pergunta aqui que eu posso... Eu lembro de algumas perguntas que me mandaram, que eu olhei rapidamente, estava vindo aqui, deixa eu ver se elas estão... Que eles separaram as perguntas por blocos e por assunto. Deixa-me ver aqui. Pronto, tem aqui
Algumas aqui estão riscadas que já respondi. Aqui, ó. Aqui perguntou assim, Ronaldo Fernandes Vieira. Ele perguntou assim, os judeus adotaram a escrita hebraica após o sexto século antes de Cristo? Não, Ronaldo. Na verdade, a escrita hebraica era bem anterior, né? Se você lembrar na aula do Gênesis lá, eu falei que a escrita proto-sinaítica, embora fosse uma forma de escrever proto-sinaítica, mas o idioma que eles escreviam era o hebraico, tá certo? O que aconteceu depois do sexto século antes de Cristo é que eles começaram a adotar uma escrita aramaica para reproduzir o hebraico, ou seja, eles começaram a usar letras da Babilônia para escrever novamente em hebraico. A próxima pergunta aqui, Lucimara Furlanes Sema. O paralelismo na poesia trouxe alguma confusão na interpretação do texto? Lucimara, que eu saiba, não. O que aconteceu foi que talvez muitas pessoas não sabiam assim o valor daquilo ali, daquela estrutura e como ajudaria a compreender melhor o texto bíblico e o gênio da língua hebraica. Mais uma aqui, Júlia Nogueira Queiroz, aula fantástica, obrigada, Julian. Obrigado, Julian, mas fiquei com uma dúvida. Jesus estava logo na primeira linha no Gênesis, por que os judeus não creem que ele é o Messias? Julian, essa é uma boa pergunta, eu também não sei te responder, sabe? Não sei. A gente só sabe que tem o mistério da piedade e o mistério da impiedade, né? Para mim, uma das grandes dificuldades de entender é o âmago da escolha humana. As pessoas escolhem, mas por que elas escolhem? Por que Maria foi para a direita e João foi para a esquerda? E não o contrário. Embora eu valorize muito a educação cristã, mas você vê, às vezes, dentro de uma casa, filhos com o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, a mesma oportunidade, e um tendo um comportamento completamente desviado, o outro ficando fiel diante de Deus. Ou o contrário, filhos, às vezes, frutos de uma relação tóxica de pais completamente devassos, sem amor, e eles se tornam pessoas de valor. Então, a única coisa que eu posso afirmar biblicamente é que ninguém vai poder apresentar escusas diante do juízo, dizendo assim, olha, eu não escolhi bem por causa disso. Não, você não escolheu bem porque você não quis. Essa que é a questão, tá bom? Vamos ver mais aqui. Que alguns estão riscados aqui. Ana Samara Pontes Araújo. Conheço os textos, mas você sabe pautar em que momento aconteceu a queda, já que uma possível explicação estaria no período da brecha? Eu acho que ela deve estar falando aqui da queda de Lúcifer, quando no livro do Gênesis eu falei da Gap Theory, né, que é a teoria da brecha. Olha, Ana Samara, eu acredito que Lúcifer caiu antes do céu, antes dos seres humanos comerem o fruto proibido, porque para ele já aparecer ali na árvore, usando a serpente como seu intermediário, é porque ele já tinha sido expulso do céu. Jesus também falou assim, eu via Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Então, realmente, ele já tinha sido expulso do céu antes da vinda de Cristo, porque Jesus falou, eu via Satanás sendo expulso do céu como um relâmpago. Se Jesus fala isso no passado, é porque já tinha acontecido. E se a Bíblia também fala que a serpente já estava sendo usada por ele ali no Éden, então a queda dele também foi antes disso. Mas eu também tenho que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, que o livro de Jó mostra Satanás indo junto com os filhos de Deus diante do Senhor, evidentemente não para adorar a Deus, mas para acusar a Deus de não dar-lhe o planeta Terra, E em segundo lugar, a Bíblia fala que ele é o Deus desse mundo. Jesus fala, vem aí o Deus desse mundo, e ele não tem paz comigo, né? Ele não tem parte comigo. Então, o que eu entendo? Satanás teve a queda dele no céu, conforme o profeta falou, né? Como caíste do céu, ó estrelas da manhã, tu que eras o sinete da perfeição de Deus. Ele caiu do céu. Na sua ira ao cair do céu, ele tentou Adão e Eva ao pecado.
quando Adão e Eva caíram em pecado, ele adquiriu o planeta Terra para ele, e por adquirir o planeta Terra para ele, ele tinha condições de ir ao céu como representante da Terra, donde o livro de Jó o mostra junto com os outros Binei Elohim, como dizia em hebraico, com os outros filhos de Deus. Então ele ia até a presença de Deus, mas note, quando ele fala que ele ia até a presença de Deus, ele tinha o direito legal de representar a Terra, não o direito moral. E se alguém está me assistindo aqui que é advogado, sabe muito bem, nem tudo em termos de justiça é moral. Muitos comportamentos, muitos direitos são apenas legais. O sujeito foi lá, enganou a mulher, ela pegou todo o apartamento dela, fez a procuração, botou em nome dele e tudo mais. Ele foi, passou para frente, roubou dela. O juiz fala assim, olha, não é moral o que ele fez com você, ele enganou você. Mas é legal, você passou para ele, você deu a escritura para ele, legalmente eu tenho que dar o apartamento para ele é o dono agora. Então o diabo, quando ele levou Adão e Eva ao pecado, Adão e Eva entregaram para ele o título de soberano da terra. E ele ficou como soberano da terra até que Jesus viesse e morresse na cruz do Calvário. Aí Jesus fala, agora já foi expulso o dragão. Aí nesse momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, ele perde aquele direito legal que ele tinha. Por isso que no livro do Apocalipse capítulo 2, o dragão vai ao céu, depois que a criança é arrebatada, isso é, depois que Jesus subiu ao céu, ele vai, mas ele é expulso de lá, e foi expulso o dragão. Então essa expulsão de Satanás do céu, no capítulo 12 de Apocalipse, de acordo com o meu entendimento, é a segunda expulsão dele dali, tá certo? Ele foi expulso uma vez, arvorou poder voltar lá por uma questão jurídica, depois da ascensão de Cristo ele foi expulso novamente do céu e caiu cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, ele só vai, de fato, perder completamente o domínio desse mundo, porque ele não é mais o Deus desse mundo, o Senhor desse mundo, mas ele ainda tem jurisdição aqui. Quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, aí, como diz o livro de Daniel, ele vai entregar o reino aos santos. Como isso ainda não aconteceu, no papel, o mundo é nosso, mas na prática, o diabo ainda está por aqui. Deu até mais, já está na hora aí? Consertou? Consertamos com a ajuda dos alunos. Dos alunos, tá? Eles mesmos deram a sugestão aí? Que ótimo, obrigado, viu, pessoal? Então, vocês entenderam, né? Eu ia explicar, mas vocês até ajudaram aqui, acho que nem preciso explicar, né? Os números, 15 mil e tantos números aí, são números do Excel. É provável que alguém que participou dos outros dois sorteios esteja participando deste também. E agora, então, é só apertar ali. Exato, está aparecendo que rufem, né? Os tambores. Vamos ver quem ganhou. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sorteador. Vamos ver quem foi. O número é? 5.766. Então vamos ver na lista. 5766. 5.766. O dono, a dona desse número, acaba de ganhar uma viagem com tudo pago para Israel. Só vai ter que pagar lá o refrigerante que consumiram, a lembrancinha para trazer para as pessoas aí do Brasil, para os parentes, tá? O chaveirinho, o imã de geladeira. Fora isso, você não precisa se preocupar em pagar mais nada. Vamos ver lá, então. 5.766, isso? Isso. 5766. Vamos ver quem é. 5766. Tá aqui. Tá aí? Céu 57. Opa, tô errado aqui. 57. Quase que fala o nome errado aí. 5766. Giovana Santana. Giovana Santana, então parabéns, viu? Giovana Santana, depois entrar em contato o Rodrigo Bertotti vai entrar em contato com você, então fique atento aí ao seu e-mail, seu WhatsApp, sinal de fumaça. Agora. Vai tentar ligar agora? Então vamos lá, ele vai tentar ligar agora ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Para eu tentar encontrá-la. Ele vai tentar encontrar agora o telefone dela aqui. Vamos ver se tem.
Não sei se ela está ao vivo com a gente. Se tiver, fale no grupo, viu? Se não, às vezes vai que ela está aqui, né? Se não estiver, aí a gente vai tentar pegar no banco de dados ali o número dela. Estou passando aqui os comentários aqui. Enquanto Bom, aqui Fabiana, aqui são as perguntas que eu já respondi já, né? Tem algumas aí. Tem algumas perguntas aqui? Sim. Me ajuda, que aqui é tão difícil para eu ler aqui. Eu fui tentando passar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Informações sobre o paralelo da Arca da Aliança, eu já respondi essa. Eu já descobri que ela comprou no mês de maio. Ó, já descobriu que ela comprou no mês de maio. Provavelmente é de Goiás. Provavelmente é de Goiás. Viu? O telefone tá aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui? Liga. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou falar com ela aqui. Giovana. Vamos ver se ela vai atender. Se ela atender, vai pensar até que é trote, viu? Não pode falar o número dela. Será que ela não é daqui? Será que é do exterior? O número Deixa eu tentar. Não, mas é 55. Eu acho que ela é de fora do país. Eles estão achando que o número é de fora do país. Se for, vai ligar de madrugada. Ou ela errou alguma coisa aí. Vamos ver, então. O código não é brasileiro. O código é brasileiro, mas depois tem muito número. 1364449. Muito estranho esse número. Acho que ela colocou errado o número. Será que... Ai, que pena. Eu queria ligar para ela nesse momento aqui. É o único número que tem, então tem e-mail agora, né? Isso, temos e-mail, mas o e-mail aí... Giovana Santana. Pelo Instagram não tem como... A Laura vai tentar ver se encontra no Instagram aqui. Tem duas, mas não sei se... Você tem duas aí, fica... Ah, que pena. Eu queria ligar para ela agora aqui. O Rodrigo a gente conseguiu, né? O Rodrigo, a gente ligou para ele na hora. Esse número nem WhatsApp. Não é nem número de WhatsApp. Bom, que pena, pessoal, mas vamos repetir o nome dela aqui, só para ficar bem gravado. Giovana Santana. Giovana Santana. Nós vamos achar você, a gente tem o seu e-mail aqui, tá bom? Tem um cadastro lá. E que pena que eu não consegui falar com ela pessoalmente aqui, mas fique atento, porque há outras surpresas vindo por aí, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Cumpri parcialmente a minha promessa, eu digo parcialmente, porque eu disse que ainda há outras coisas que nós vamos sortear para vocês mais à frente aí. E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. Para mim tem sido um grande prazer estar com você, viu? Então, uma boa noite para todos, tá certo? Tem mais alguma informação aí? Não? Não deu para ligar para a Giovana. Vou ter que mandar um e-mail e esperar a Giovana responder. Eu espero que ela responda, tá certo? E a nossa equipe não vai sossegar enquanto não conseguir falar com ela aí. A gente pode falar no seu Instagram, né? Tá bom? Sim, no Instagram e tudo. Até estou procurando, ajudem a procurar a Giovana, tá bom? Vou botar no Interpol aí, a gente vai encontrar. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e que o Espírito Santo habite no coração de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.